Jorge Brum, transmissores Adair Ávila e Gabriel Nunes, coordenação da central o Davis Rodrigues. Participam do programa o Carlos Guimarães, o Cristiano Silva, o Cristiano Oliveira, o Luiz Magno e o Orestes de Andrade. Com essa equipe nós vamos debater o futebol. Agora são 11h06, a hora certa é da clínica do Dr. Sérgio Jankowski, há 30 anos cuidando da sua sexualidade. Dificuldade de ereção ou ejaculação precoce, ligue 3332-9595, clínica do Dr. Sérgio Jankowski. Bem, estamos então no ar com o Ganhando o Jogo e vamos começar o debate de hoje. Nós temos o Grêmio formalizando o seu pedido de anulação do confronto com o São Paulo. A gente já discutiu largamente sobre esse assunto, mas agora temos um fato consumado. O Grêmio formalizando, protocolando lá o pedido de anulação perante a Justiça Desportiva no Rio de Janeiro. Temos o Inter também reagindo mal à indicação do Elmo, aquele que ontem tanto debatemos como o árbitro de VAR para o jogo contra o Flamengo. E, bom, tivemos jogos ontem da Copa Libertadores, tivemos jogos na Europa pela Liga com resultados até surpreendentes e vamos começar então o nosso debate. Alguém tem uma predileção de tema aí pra gente começar o debate de hoje? O Orestes está conosco, o Magno está no ar, o Cristiano Oliveira está no ar, todo mundo está no ar. O Carlos Guimarães já esteve aqui no estúdio, está voltando também conosco. Oi, bom dia. Tudo bom? Carlos? Eu estava tratando dos assuntos aqui que são os mais importantes das últimas horas e digo, alguém tem alguma predileção de assunto? Estava falando da formalização do Grêmio com o pedido de anulação do seu confronto com o São Paulo, já agora fato consumado, com o tricolor reclamando daquilo que seria uma concessão de parte da comissão de arbitragem a um pedido do São Paulo. Eu ontem, bom dia a todos. Eu ontem fiz meu comentário a pedido do Eurico Quadros no Guaíba Esportes, falando sobre a questão da arbitragem, mais ou menos indo na esteira daquilo que eu falei no programa de ontem, que debates sobre o futebol brasileiro não são possíveis no futebol brasileiro por causa do clubismo. Não são. O clubismo, ele se assume como sempre um protagonista dos debates que são propostos, né? Vou dar um exemplo raso, assim, né? Eu indiquei o Rafael Claus como um possível árbitro para Inter e Flamengo, achando que era bom, mas não pode, porque uma vez ele já prejudicou o Inter. Mas é o melhor árbitro brasileiro. É o que eu falo das pessoas também. As pessoas só querem o que é melhor para si, né? Só querem o que é melhor para si. O sentido de entender, para mim o melhor árbitro é o Rafael Claus. Mas uma vez ele prejudicou o Inter, não pode. Tem que ser um árbitro que beneficiou o Inter. Colorado que é um árbitro que beneficiou o Inter. O gremista que é um árbitro que beneficiou o Grêmio. E os dirigentes vão lutar para isso. O São Paulo, ele entra para anular o jogo contra o Atlético, mas o jogo contra o Grêmio, não, isso aí é tranquilo. Aí eu escrevo do jogo contra o Grêmio, já vem um abobado dizer o seguinte: mas no jogo tal tu não falou tal coisa. Não, eu não falei tal coisa, eu não vou falar. Eu ando num ranço com essa coisa de clubismo, cara. Porque é muito chato. A gente tem debates importantes para se fazer. A gente tem o problema de arbitragem, que é muito mais um problema sistêmico do que qualquer outra coisa. Não é só jogar, fazer tipo BBB, eliminar um por um, incompetente, ridículo, trouxa. Não é assim. É um problema sistêmico de formação de profissionais, de formação, de profissionalização, de manutenção, de rotina de profissionais. Entende? O nosso problema do futebol brasileiro, ele é sistêmico. Ele é um problema, eu diria endêmico, talvez, mas quando a gente fala de dirigentes, por exemplo, o debate não chega aos dirigentes porque os dirigentes, eles querem fazer esse plano de carreira de torcedor para torcedor VIP, para torcedor premium, para sócio VIP, sócio premium, conselheiro com cadeira na frente, conselheiro com cadeira acolchoada, conselheiro que tem rede social e bom número de seguidores, aí dirigente lá no cargo tal para ser um vice-presidente de futebol e ter o seu status até chegar à presidência. Vocês enxergam isso como plano de carreira? O árbitro, ele entra no nível amador
treinador e não tem nenhuma credibilidade porque a gente tem o direito de desconfiar devido ao histórico que o futebol brasileiro tem. Os treinadores, eles são muito mais afetados do que deveria. Por quê? Porque eles fazem o que eles condenam, né? O Mancini fez, por exemplo, um tratado sobre o curto prazo que se dá a treinador no futebol brasileiro, mas na primeira proposta ele troca, ele pinga de lado a lado, vai sair do Corinthians, ele não dura 7 jogos, tá? Tô dizendo isso já, e vai voltar pro Atlético, vai voltar para outro lugar, aí o dirigente que demite contrata de novo. Quer dizer, a gente tá diante de um redemoinho onde se reflete em campo, só que a gente não pode debater isso. Eu não consigo... De uma hipocrisia gigantesca. É verdade, é verdade. E olha, Magno, eu vou te dizer uma coisa, cara. É duro, viu? É duro porque... E aí tem a imprensa também, a imprensa é culpada. A imprensa não tá a fim de debater isso. A imprensa não tá a fim de debater isso. Eu tô tocando nisso porque eu acho que a gente tem que melhorar nosso futebol em todos os aspectos. Se não, vai no jogo seguinte ter um erro de arbitragem pior, vai ter um jogo pior, vai ter algo pior do que as coisas que a gente está vendo hoje em dia. Eu acho que é nossa obrigação lutar por isso, e por isso a arbitragem, ela se torna essa palavra que tu falaste há pouco, Magno, hipócrita. O cara não fala nada quando se beneficia, mas briga quando é prejudicado. Me parece que essa é uma característica desse tempo, né? Tá me dando um déjà vu agora, porque nós debatemos algo muito parecido com isso na semana passada, e acho que nós temos que seguir debatendo. Eu acho que nós temos que seguir tocando nessa tecla, porque se nós queremos uma melhora do futebol brasileiro, e todos nós queremos, porque todos nós precisamos de um bom futebol, porque trabalhamos com futebol. Estamos no rádio, mas o fim do nosso trabalho é o futebol. O produto final é o futebol. E nós temos a obrigação de lutar por um futebol melhor, de dizer as coisas onde elas não estão funcionando, de tocar em alguns pontos que são nevrálgicos e que explicam o não funcionamento dessas coisas do nosso futebol. Na semana passada, quando a gente iniciou a debater esse assunto, eu tinha falado que a arbitragem do futebol brasileiro era péssima, e isso foi antes daqueles erros horrorosos lá do Rafael Trace e do Elmo Rezende no São Paulo e Grêmio, que os gramados não eram padronizados, que o campeonato podia ser melhor organizado, que nós temos um problema grave no que diz respeito a opções que são viciadas e que alguns, aos poucos, começam devagar a pensar fora da caixinha, e, em geral, quem pensa fora da caixinha consegue bons resultados, porque o futebol brasileiro ele está cheio de padrões. Ele está cheio de normais, entre aspas. Ele está cheio de questões óbvias, de raciocínio lógico. Ele está cheio de escolhas óbvias e, consequentemente, os resultados acabam sendo os mesmos. No que diz respeito à troca de técnico, aos clubes que vão, em geral, nos mesmos técnicos, aqueles que brigam por reserva de mercado e aqueles que pensam um pouquinho fora da caixinha. Vamos pegar a arbitragem. Alguns anos atrás surgiu aquele que para mim continua sendo até hoje um dos melhores árbitros do futebol brasileiro, Leandro Voaden. Alguns anos atrás surgiu o Voaden e, ao contrário do que se fazia no Brasil, e ainda se faz, de qualquer encostão marcar falta, o Voaden começou a deixar o jogo seguir. E todo mundo ficou surpreso com aquilo. Opa, é possível aqui no Brasil deixar o jogo seguir. Pensou fora da caixinha, executou fora da caixinha e melhorou um pouquinho esse nível do futebol. Quando os clubes vão atrás de técnicos que estão surgindo, e não precisa ser só estrangeiro, eu acho que o Brasil tem técnicos bons, jovens, e eu já disse, para mim, o melhor técnico brasileiro do Campeonato Brasileiro é o Rogério Ceni. Mas quando vai fora, quando busca na Argentina um Cudê, quando busca, claro, com dinheiro, um Sampaoli, quando vai um Flamengo, pensa completamente fora da caixinha, larga de mão, esquece o Abel Braga e busca um Jorge Jesus, as coisas mudam. Quando você começa a pensar e a executar fora da caixinha, você tem outros resultados. É uma frase feita, é uma frase surrada, mas é uma frase absolutamente verdadeira. Inclusive era a frase de um institucional que eu rodava na Guaíba há pouco tempo atrás. Quando você repete as mesmas fórmulas, você tem os mesmos resultados.
no que diz respeito à arbitragem, a pensamento dentro de campo, a pensamento de dirigente. A imprensa é culpadíssima disso tudo também. A imprensa, muitas vezes, o objetivo, o Guimarães, é o seguinte: não, temos que botar alguém para representar o torcedor do Grêmio, temos que botar alguém para representar o torcedor do Inter, porque não é isso. Não é isso. Nós precisamos de outra coisa, nós precisamos pensar fora da caixinha. E isso vale para técnico, isso vale para jogador, isso vale para a imprensa, isso vale para a torcida, isso vale para todo mundo, para termos um futebol brasileiro com melhor qualidade. Bom dia, tudo bem? E aí, garotinho, como é que tá esse charme? É o seguinte, tá bem? Que legal esse jeito que o Aurélio... Bom dia, tudo bem? Tá bonito, hein? Tá bonito, hein? Muito bom. Esse corpinho tá sendo bem tratado ou não? É corpinho de bailarina espanhol, meu. Levado o cachorro na pet direitinho e tal. Exatamente, dando banho. É o seguinte, ele ouve a Guaíba, eu boto um fonezinho nele, ele fica tranquilo do meu lado. Eu quero dizer para você o seguinte, ó. A gente sente saudade de ti, Horácio. Dá até que ele tá chegada na rádio, de mansinho, aquele passinho curtindo. Vocês não imaginam eu. A saudade que eu sinto de vocês é brincadeira. Já são quantos? 7 ou 8 meses de encerrado em casa? Há 7 meses. Tá. Tô narrando sozinho no banheiro, é uma loucura isso. Isso é quase um regime prisional domiciliar, né? Exatamente. Nunca lavei tanta louça na minha vida como agora, mas faz parte. É o seguinte, ó. Esse pedido de anulação do Grêmio contra o São Paulo, se por acaso, acredito que não vai dar em nada, mas se por acaso o Grêmio conseguir o seu objetivo, isso aí não pode abrir um precedente para que todo mundo que seja prejudicado pela arbitragem queira anular os seus jogos ou não? É óbvio. Eu vejo dois aspectos. O Grêmio a direção tem que defender. Sim, tem que marcar a posição. Também acho. Agora, se o Grêmio tiver êxito, ele cria um paradigma para que daqui para frente haja confusão a toda hora. Todo mundo que se achar prejudicado vai querer anular. Cadê o Gaciba, hein? Cadê o Gaciba? Exato. Somos perseguintes. Cadê o Gaciba? Gaciba, apareça. Você é uma figura central hoje no futebol. Diz a música, como diz a canção, escondido atrás da mesa com aquilo na mão. Mas vou dizer uma coisa, cara, quem tem que ficar escondido atrás da mesa com aquilo na mão ou é foragido, ou é quem tá devendo na praça, entendeu? Ou quem tá fugindo de agiotas. Como conheci algumas pessoas que estavam fugindo de agiotas. Não, Luciano Vargas sabe muito bem. Mas o Gaciba tá devendo, sim. Explicação. Mas todo mundo. Mas ele toda rodada aparece, não é um. Toda rodada aparecem uns 4 ou 5 irritados com a arbitragem. Eu perguntei nas redes sociais e repasso a pergunta, Magno, pro programa. Tem uma viva alma, tem um clube brasileiro satisfeito com a arbitragem? Não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Depois que o Filipão tomou 7-1 lá da Alemanha, o que ele fez depois do jogo? Além de ter chorado, óbvio. Ou além de não ter... Ele foi dar uma entrevista coletiva, correto? Na Lúcia foi o Parreira que inventou, né? Mas ele foi dar uma entrevista coletiva, bem ou mal foi, né? Sim, bem ou mal agora... O Corinthians tomou 5 do Flamengo. A cara vai bater, né? Todos eles são obrigados. Aí eu vou dizer uma coisa. Nisso os treinadores eles são mais corajosos, menos covardes do que essa proteção da arbitragem. Em primeiro lugar, vou dizer um negócio certo, tá? Eu acho uma bobagem a árbitro não poder falar. Eu não falo sobre lance. Por que tu não fala sobre lance? Eu acho ridículo também. E vou dizer mais, tá? Aí vai o contato que eu tenho com alguns poucos árbitros que falam sobre isso. A responsabilidade é grande? Sim. Mas tem muito juiz que quer falar e não pode. É verdade, claro. O árbitro não falar, eles usam o termo orientação. Não, é uma ordem. É uma ordem expressa. Tu não pode falar. O juiz de futebol não pode falar. O que eu acho patético, tem coletiva com absoluto respeito que muitos merecem, embora alguns não, mas a maioria merece. Entrevista coletiva de dirigente depois do jogo, se não for para anunciar reforço, ela não serve de nada. A entrevista coletiva de um árbitro seria muito mais relevante do que a entrevista coletiva de um dirigente. Se o Rafael Trace, depois do Grêmio São Paulo e Grêmio, desse uma coletiva e explicasse e desse a versão dele de por que ele não marcou o pênalti no Jeromel,
muitos desses debates que a gente tem agora não precisariam ser feitos. A gente debateria direto o foco do problema. Se ele dissesse, olha, na verdade o VAR disse que não foi, então nem foi. Daqui a pouco a culpa nem é do juiz de campo. Daqui a pouco o cara do VAR diz, olha só, eu revi o lance, não foi nada, manda seguir. Daqui a pouco a culpa nem é do Rafael Trace. É do cara do VAR, do Elmo Rezende. Só que a gente só saberia isso se alguém fosse lá dar a cara a tapa para uma coletiva. Só que para isso, a Comissão Nacional de Arbitragem tem que permitir, o que até agora não aconteceu. Eu acho o seguinte, qualquer presidente, diretor de uma instituição com a importância e o tamanho de uma comissão de arbitragem diante do que a gente viu, ele tem que se manifestar no dia seguinte sem falta. Se o dia seguinte foi domingo, então na segunda-feira mais cedo. A gente já está na quarta-feira e nada do senhor Leonardo Gaciba. Vem aí uma outra rodada com uma outra arbitragem, com uma outra, com outro condicionamento, com outro debate e nada do Gaciba. Eu gosto do Gaciba, tá? Aí que tá o ponto que eu vou interferir ali na fala do Oliveira antes, Carlos. As pessoas somem porque devem explicações e tal, tem que aparecer para dar explicações. E se ele não tem explicação para dar? Esse que é o ponto. Se ele não sabe o que dizer, porque não consegue dizer, por isso que tá sumindo. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu acho que o Zé vai chamar um intervalo daqui a pouco, mas só para não perder esse gancho. Alguns dos erros que o Gaciba está cometendo, o Zé, não são nem sequer erros do comando da arbitragem como um todo. Fazer escala... Cara, tu não precisa entender de rádio para saber fazer uma escala de rádio. Tu não precisa entender de arbitragem para saber fazer uma escala de arbitragem. Tu precisa saber o óbvio. Tu precisa grudar o tico e o teco e saber que 1 mais 1 é 2 e que tu tem que colocar os caras nos lugares certos. Tu não pode colocar um cidadão que apitou o jogo do São Paulo na quarta para ser o VAR do jogo do São Paulo no sábado. Num quadro de arbitragem que tem, vamos lá, dezenas de árbitros com o escudo da CBF, CBF1, CBF2, e mais lá, meia dúzia, uma dúzia com o escudo FIFA. Mas vamos pegar só dos da CBF. Tem quase uma centena de árbitros que a CBF julga capacitados, porque escala numa Série A de brasileiro, para ficar ou no campo ou no VAR. E aí tu coloca o mesmo 3 dias depois, e depois de toda a polêmica da troca, o cara que foi pro lugar dele, que foi o Elmo, fez um monte de M no jogo do Grêmio, tu dá para ele o prêmio de ficar no VAR no melhor jogo da rodada seguinte, Flamengo Internacional. Cara, não é preciso entender de arbitragem para fazer escala. É preciso ter 2 neurônios funcionando. São 11 da manhã, 24 minutos. Estamos debatendo o futebol no Ganhando o Jogo pela Guaíba, em nome do Banco Banrisul. Nós já voltamos. Um ouvinte fez uma observação ali que me parece relevante até a gente esclarecer. Ele diz assim: bom dia, Zé Aldo. Um exemplo pouco lembrado. Suponhamos que no áudio do VAR, por exemplo, no lance do Jeromel, o árbitro do VAR tenha comentado, acho que foi pênalti, ou algo do gênero, que apareça algum comentário sobre os lances, já não basta para a anulação. Ele está fazendo uma referência a algo que a história da jurisprudência dos tribunais desportivos fala em sentido contrário. Tem até um texto aqui de um jurista, o professor de processo penal e direito penal, ele é advogado, Rogério Tadeu Romano, que ele diz o seguinte: o erro de direito, se comprovado, é erro de direito, que ele está falando de erro de fato, poderia levar à anulação da partida. Ao contrário, o erro de fato não é causa de anulação da partida. Então, se o árbitro fica na dúvida se foi pênalti ou não foi pênalti, mas depois se constata que foi pênalti, isso não dá direito a revogar a decisão do árbitro e anular o jogo. A menos que ele tivesse aplicado errado a regra, a lei. Aí sim poderia se anular o jogo. Esse é o argumento do Grêmio. O Grêmio, a estratégia jurídica do Grêmio, ela tem, assim, a grosso modo, 2 pontos. O primeiro ponto é que o Grêmio trata com estranheza uma reunião feita a portas fechadas na CBF, em que o Leonardo Gaciba atende a uma solicitação do São Paulo para trocar o sujeito que estava no VAR. O Grêmio trata com muita estranheza essa situação. Esse é o primeiro ponto. O Grêmio
pediu, inclusive, para ser informado o que foi dito de fato naquela reunião. O Grêmio trata, assim, com viés de dúvida, para dizer o mínimo, o que aconteceu naquela reunião a portas fechadas na CBF como integrante, né, máximo da arbitragem brasileira, Leonardo Gaciba. O outro ponto do que o Grêmio vai tratar, e do que o Grêmio trata, na verdade, já entrou com esse pedido para anular o jogo, o outro ponto que o Grêmio aborda é o argumento de que houve erro de direito, que é justamente isso que eu falei no bloco anterior e que o ouvinte trouxe de exemplo agora. Se o cara do VAR, que era o Elmo Alves Rezende Cunha, se ele fala, Trace, foi pênalti, e o Trace, por algum motivo, sabe-se lá qual, ignora e não vai para o VAR, então aí é um erro de direito. Sim, porque ele não cumpriu a regra. Claro, porque se o cara do VAR fala que foi pênalti, o mínimo que o juiz de campo tem que fazer é olhar o monitor. Ele até pode olhar o monitor e achar que não foi pênalti. Por incrível que possa... Eu não conheço ninguém que não tenha achado pênalti. Mas se ele fosse para o monitor e tivesse concluído, seria erro de fato. Porque ele foi ver e não achou. Ele pode olhar e não achar. Agora, se alguém buzina no ouvido dele, foi pênalti, e ele fala, não quero olhar. Sim. Aí é erro de direito. Essa postura contraria... Essa postura de se recusar a ir ao VAR contraria a regulamentação do VAR. Se isso aconteceu, né? Sim. Se isso aconteceu. Por isso a que outra coisa que eu disse no primeiro bloco é o seguinte, o que também não é descartado, como ninguém fala, tudo é possível, né? É possível que o cara do VAR tenha dito, não foi pênalti, Trace, segue o jogo. E aí o Rafael Trace entra de gaiato na história, né? Porque ele começa, o cara me disse que não foi pênalti, não vou nem olhar no monitor. Tudo se resolveria, Zé. Tudo se resolveria com uma palavra mágica. Tudo. Transparência. Isso. Se alguém falasse depois do jogo, tudo estaria explicado. Pro bem ou pro mal. E tia, vou te dizer uma coisa. Pior que eu vi gente achando que não foi pênalti. Em programa de televisão. Mas enfim. Eu não vi ninguém, sinceramente. Do Jeromel? Teve programa de televisão. O do PP, eu vou te dizer uma coisa, o do PP eu não sei, tá? Mas enfim, o do Jeromel é escandaloso. É na hora do cruzamento em que ele é empurrado? E que dá de costas? Eu vi o programa de televisão. Sim, o cara vai só no corpo dele. O do PP, a dúvida é se foi dentro ou fora da área. Exatamente. Não, mas PP é derrubado e se é fora da área é expulsão. Sim. A única dúvida é se foi pênalti. A falta aconteceu. Para mim são três lances. Para mim são três lances muito claros, tá? O que o Daniel Alves faz pisando no tornozelo do jogador do Grêmio é lance para vermelho direto. O lance do PP, eu não sei se foi pênalti ou foi fora da área, mas a falta acontece e é de expulsão, porque era a chamada clara e manifesta chance de gol. Entre a bola, ou depois do PP e da bola, havia só o goleiro. Então era clara e manifesta chance de gol. Era lance para expulsão. E o terceiro lance, para mim, mais bizarro de todos, foi o pênalti no Jeromel. Os ouvintes estão dizendo que nós estamos tratando a questão da arbitragem sob um enfoque que é só de um clube. Na realidade, não. Nós estamos falando sobre arbitragem no sentido geral, porque esse assunto virou o centro do debate esportivo no Brasil, desde o jogo do Grêmio, e não é o jogo do Grêmio que se discute de forma reducionista. O próprio Inter ontem manifestou desconfiança e uma certa inconformidade com a escala da arbitragem do VAR para o jogo com o Flamengo. E o Flamengo tá de olho porque tá achando que o Inter tá se vacinando, então na verdade tá todo mundo meio de bronca com a questão da arbitragem agora. Tá todo mundo desconfiado. O vice-presidente do Atlético Mineiro, que me fugiu o nome, acho que é Lucas Cândido, uma coisa assim, Leonardo Cândido, algo do tipo, ele deu a entender que é proposital por parte do Gaciba a escalação de árbitros gaúchos para apitar jogos dos times que estão brigando com o Inter para ser campeão brasileiro. Lázaro Cândido. Lázaro Cândido. E foi um gaúcho, o Voaden, que apitou o jogo Corinthians e Flamengo. Aliás, uma arbitragem perfeita do Voaden. E foi o Daronco que apitou o jogo do Atlético Mineiro contra o Bahia. O Atlético reclama de um pênalti que eu confesso que não vi, tá? Aí eu já acho uma demasia. Porque se os caras são bons árbitros, não importa se eles vêm do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Acre ou do raio que parta. Se eles são bons juízes, apitam os melhores, pronto.
Aí eu já acho uma demasia. No caso do Grêmio, anulação do jogo, o Grêmio não vai levar. É muito difícil que leve. Agora, em termos de manifestação política, o Grêmio conseguiu. O Grêmio está liderando hoje um movimento, um grande levante contra a situação da arbitragem no Brasil. Agora, o foco, veja você, em todo o Brasil, o foco é a arbitragem, não é mais o Internacional, não é o Grêmio, não é o Flamengo, não são os times, não são os jogadores, não são os clubes, não são nada. A arbitragem tomou conta do Campeonato Brasileiro. Que loucura isso, cara. É impressionante. É o contrário. Eles deveriam estar tranquilos ali, mas eles tomaram conta do noticiário do futebol brasileiro. É que agora, Orestes, são duas coisas, Oliveira, são duas coisas. Antes, a gente questionava a arbitragem de campo pelos seus erros, muitas vezes escancarados, muitas vezes revertendo o resultado de uma partida, arbitragem de campo. Agora são dois focos, os erros de campo e os erros daqueles que estão monitorando o VAR. Então, só que aí é incompetência, mano. Duplos. Exato, é incompetência, perfeito. Mas são dois aí focos de observação na arbitragem, né? Isso perfeito, pode... só que o VAR chega, Zé, justamente para terminar com boa parte dessas reclamações, só que a arbitragem brasileira é tão fraca e tão mal preparada que piorou. O que me parece que pode estar relacionado esse momento de discussão da arbitragem com cobranças e pressões é com os níveis de interesses que estão em jogo. O Flamengo é um dos grandes da competição, é um dos grandes projetos e investimentos da América do Sul e tem interesse que não sofra nenhum tipo de prejuízo. O Inter se habilitou, o Inter tem muito tempo que quer ganhar um campeonato brasileiro e está sentindo que há uma possibilidade concreta de brigar pelo título, pelo trabalho que vem realizando e que está querendo se proteger. O Grêmio está numa posição incômoda, a proximidade lá com a ponta de baixo da tabela desconfortou muito o clube, que tem grandeza, nos últimos anos tem disputado as competições de nível internacional com qualidade, mas na competição doméstica, no campeonato nacional estava mal, também aumenta o seu nível de controle e de cobrança com relação ao erro de arbitragem. Então parece que o jogo de interesses é que gerou esse grande debate nacional em torno da arbitragem. Não apenas os erros das arbitragens em si, senão que a importância dos que estão envolvidos com os erros, o peso daqueles que estão envolvidos. Mas eu acho que a importância tem para todos, Zé. Tem para todos. O Flamengo, o Inter e o Atlético estão brigando pelo título, o Grêmio quer chegar numa zona de Libertadores, o Red Bull, o Bragantino e o Goiás e o Curitiba querem fugir do rebaixamento, o Santos e o Fluminense querem chegar no G4, o Palmeiras quer chegar no G4, o Ceará quer escapar da zona lá de baixo, o Corinthians quer fugir daquela região perigosa, o Atlético Paranaense quer sair do rebaixamento. Todos têm interesse natural, todo mundo defende o seu. A grande questão é a gente não pode confundir, daqui a pouco imaginar que tirar o sofá da sala é a solução. Não, a solução é ir no foco do problema. E o foco do problema, o que dá origem a isso tudo, é a incompetência da arbitragem. É ao contrário do que disse o Gaciba alguns dias, ou algumas semanas atrás, 7 rodadas não se fala em erro de arbitragem no futebol brasileiro, mas vem cá, qual é a bolha que o Gaciba vive? Isso é mais ou menos... O próprio Gaciba disse horas depois para outra emissora de TV, admitindo que havia um erro de operação do VAR num gol legítimo do São Paulo que foi anulado. Que é aquela linha pontilhada que eles inventaram, que para mim, aliás, para mim não, né? Que não é 3D nem aqui, nem em lugar nenhum. Não, a linha 3D, a mesma linha 3D que mostrou o lance do Lindoso lá, aquilo não é 3D nem aqui, nem em lugar nenhum. Eu faço um pé apenas em cima da minha fala anterior para dizer, se esses episódios de arbitragem tivessem ocorrido na primeira rodada, não haveria tanta pressão, tanta grita, tanta barulheira, porque agora tem os riscos de prejudicar quem está brigando lá em cima ou de atrapalhar quem está tentando se recuperar lá embaixo. E isso potencializa a cobrança, é nesse sentido que eu quero dizer. Só que, tudo bem, eu concordo contigo, só que aí vai uma crítica aos dirigentes, que até agora não entenderam que os 3 pontos da primeira rodada são os mesmos 3 pontos da 18ª. E se isso tivesse acontecido na primeira rodada, seria, e talvez de fato até tenha acontecido, a gente que não lembra, pode ter acontecido, tá? Escancar ainda mais a incompetência da arbitragem. O fato de poucos terem reclamado não quer dizer que a incompetência não existia. Orestes. Se não houvesse erros de arbitragem e nem de VAR
vocês acham que o Gaciba estaria na bolha ou estaria disposto a dar entrevista? Eu acho que daria entrevista porque ele dava, né? Até a semana atrás teve um dia que ele falou na Sport TV, na ESPN, no mesmo turno. Eu tenho a impressão que ele... Aí que eu chego, Zé, naquela conclusão. Não tem o que explicar, não vai saber o que dizer. O cargo me parece que elitiza um pouco o entrevistado em relação aos entrevistadores. Por exemplo, eu tentei por algumas vezes trazer o Tite ao programa para conversar e eu noto que ele está meio arredio. O que acontece com o Tite pode ser um processo que também esteja acontecendo com o Gaciba. Qualquer ser humano, Zé. Bom, eu tô nessa posição agora, eu vou dar entrevista só em rede nacional, por televisão e tal, então essas coisas podem Eu falei de um cara agora há pouco. Mas ele pode dar na rede nacional se ele quiser, mas ele tem que falar para alguém. Eu falei de um cara agora há pouco até, o cara era meu amigo, eu disse, não confio em gente que troca de amigo. Um amigo é pra sempre. Não, mas eu conheço gente que troca de amigo. Não, mas é que tem gente, eu vou dizer, tem gente que escolhe amigo pelo crachá. Mas esse cara até, eu não vou dizer, eu nem posso dizer. Eu nem posso dizer porque... Eu não posso dizer por lei. Vocês entenderam, tá? Ou seja, ele tá num bolo aí, tá? E aí eu falei, teu amigo tá em tal situação. Daí eu disse assim, não confio em amigo que depois que passa de status, vai para outro status, troca de amigo. Então, o cara era super meu amigo e mudou de turma. E eu não gosto disso. Então tem a ver também com esse pessoal. O Gaciba era um cara, um parceiro, assim, de papo, hoje já não fala. Eu acho que eu entendo isso. Mas Guimarães se resolve na coletiva. Para usar o exemplo que o Zé falou do Tite, tá? Aí, com todo o respeito, o tamanho do Gaciba é muito menos do que o Tite. Eu acho que até ele sabe disso. Mas eu entendo, tá? Por mais que o Zé tenha daqui a pouco uma amizade, sei lá, com o Tite, o Tite pode pensar o seguinte, cara, é que se eu for na Guaíba, eu vou ter que ir na Gaúcha, vou ter que ir na Pampa, enfim, não vai dar. Eu entendo, tá? Eu entendo. No caso do Gaciba, é o seguinte, reúne uma entrevista coletiva na sede da CBF, num hotel, no meio da rua, num shopping, no telhado, sei lá. Reúne uma entrevista coletiva e dá a explicação. Responde pergunta. É isso? Daqui a pouco a gente não vai conseguir mandar alguém pro Rio, mas vai ter lá uma dúzia de repórteres que vão perguntar, e aí, ô bonitão, o que tá acontecendo? Não precisa dar uma entrevista para cada veículo de cada praça que está reclamando de arbitragem, porque senão ele vai ficar até 2050 respondendo. Agora, reúne uma coletiva e fala. Bem, vai marcar o sinal 15 para o meio-dia, mais um intervalo, em seguida retomamos. Ô Zé. Fala, Magno. Só uma frase para depois, até para a gente entrar em debate, se for colocada a pauta, de fato. O Pirlo dando declarações sobre o Arthur. Boa pauta, Luiz. Não deu para concluir, repete, Magno. Eu te interrompi porque é tão boa que eu te interrompi. Fala de novo. Não, tranquilo. O Pirlo, Andrea Pirlo, técnico da Juventus, comentando sobre o Arthur não ter espaço no time. Daqui a pouco. Já voltamos. O Magno propôs um assunto antes da saída para o intervalo. Recupera aí, Magno. Isso, Zé. O técnico da Juventus, Andrea Pirlo, que jogou um pouquinho naquela função ali de meio de campo, no Milan, na seleção italiana, enfim. Campeão mundial. Campeão do mundo, né? Copa de 2006. Ele falou o seguinte sobre Arthur, a manchete do site UOL. Joga curto e não olha para frente. Aqui no texto, aqui sobre o Arthur, ele diz o seguinte: ele é um jogador particular e possui características do futebol espanhol. O jogo dele é muito curto e ele está ligado ao Barcelona. Ele ainda toca muito na bola, enquanto em certas ocasiões que pode acelerar. Estamos trabalhando nisso. Então, algo particular que o Pirlo revelou sobre Arthur e que está trabalhando isso no Arthur para que ele ganhe mais espaço no time da Juventus, porque do jeito que chegou e como estava jogando, joga curto e não olha para frente, não vai conseguir deslanchar no futebol italiano, ao menos na Juventus com o Pirlo de técnico. E ele tem um cara que passou por uma metamorfose na carreira. O Pirlo, ele começa como atacante e vai recuando para ser um primeiro volante
e contra muitas opiniões até certo ponto que desconheciam qual era a função, o Pirlo era um primeiro volante que precisava ter campo para jogar, porque ele tinha um lançamento muito bom e o passe do Pirlo sempre foi vertical. Eu falava, quando o Arthur surgiu, eu fiquei muito empolgado, porque para mim ele era uma representação de um volante diferente que o Brasil não produzia. O Brasil, ele produzia o volante brucutu, primeiro volante, até a gente estava brincando no jogo do Corinthians, que o Corinthians está com um legítimo representante, que é o Xavier, que é daqueles mesmo. O volante... Da escola Gilmar Fubá. É isso aí. E o volante infiltrador. O Brasil teve muito volante bom infiltrador nas últimas 2 Copas do Mundo com o Paulinho. Na Copa 2010 chegou a jogar o Ramires. Antes disso a gente teve Kleberson, enfim, um monte de volante infiltrador. Eu acho que existem exemplos bem acabados no Brasil disso, um já em final de carreira, que é o Elias, que está no Bahia, um que está no Inter, o Edenilson, é esse volante infiltrador, Paulo César Tinga, enfim, dá para citar diversos volantes que têm essa característica. Ou aquele primeiro volante, que é o cara que contribui muito pouco para construir. E o Arthur representava o volante controlador, aquele que retém a bola, que tem muita qualidade técnica, que consegue ter essa característica de ser um pouco diferente de outros volantes. Curiosamente, era aquilo que o Tite pretendia e o que o Tite procurava. O Tite passou todo o período anterior à Copa 18, Rússia 18, tentando achar o que ele falava de regista, né? Que era o volante que temporiza a jogada. Ele até tentou ensaiar com o Fred isso, ex-jogador do Inter, mas o Fred se machucou. O Renato Augusto não, o Renato Augusto era mais infiltrador. E a ideia, ele queria ter um volante para temporizar também. Ele jogava com 2 infiltradores. O Arthur vai para a Espanha, eu acho que houve um problema de cabeça do Arthur lá. Eu acho que ele se deslumbrou, tá? Acho que ele se deslumbrou violentamente com algumas coisas na Europa. E às vezes que eu vi o Arthur no Barcelona e mesmo o Arthur na seleção, ele foi um jogador que fazia isso. Ele pegava, livrava da pressão, tocava para o lado. Curiosamente, a escola de volantes do Grêmio também tem isso como defeito. O Matheus Henrique muitas vezes faz isso e o Darlan muitas vezes faz isso. O Maicon não. Por isso que eu rebato quando dizem que a inspiração do Matheus Henrique é o Maicon. Talvez a inspiração em termos de referência, em termos de inspiração, enfim, mas em termos de bola, eu vejo muito mais como sendo o Arthur. E isso pode prejudicar. Por que pode prejudicar? Porque como a gente chega atrasado aqui no Brasil, parece que aquele jogo de troca de passe, de retenção, de ficar circulando, era uma coisa a ser regra. Não. Na Europa já estão procurando jogadores rápidos. Pegou, pum, ligou. Pegou, bola pra frente. E nisso o Pirlo fala exatamente o que eu imaginei que fosse acontecer. O Arthur se tornou um jogador que não anda pra frente. Eu tenho um número de Copa América, e isso é fato, tá? Em que o Arthur, num jogo em que o Brasil pressionou, ou seja, em que o Brasil jogou na frente, ou que o Brasil jogou no campo do adversário, em que o Arthur, ele é o único jogador de linha a não botar o pé, Orestes, o único jogador de linha a não botar o pé na área. Isso aí eu acho que foi no Brasil e... Cara, acho que Brasil e Venezuela, na Copa América. O único jogador que não pisou na área. Ele não tem um minguinho dele na área. Não. Todos os jogadores têm, todos. Ele simplesmente, isso aí foi um dado colocado, ele não tem nenhum momento em que ele entrou na área do adversário. E precisa isso de um jogador, de qualquer jogador, precisa, especialmente quando tu pressiona. O primeiro volante era o Casemiro, tem registro dele pisando na área. Os zagueiros, ok, em cobrança de escanteio, mas tem registro pisando na área. Dos laterais tem, do Arthur não teve. Então o Arthur vai ter que se reinventar. O futebol hoje ele pede um jogo mais direto. Esse estilo de futebol dele na seleção brasileira e também no Barcelona, agora na Juventus, você acha que a característica dele pode mudar? Os caras podem fazer ele mudar ou vai continuar assim? Mas eu não vejo, me perdoa, Carlos, eu te atropelei. Claro. Eu não vejo necessidade propriamente de ele mudar. Eu vejo necessidade de ele evoluir, avançar um estágio.
Não é ruim saber passar certo, não é ruim saber controlar o jogo, é que ele tem que acrescentar no jogo dele também um estágio ofensivo, de conclusão, de arremate, de passe vertical, de cavar um espaço para o companheiro, porque alguém que tem essa capacidade de dar o passe para o lado certo, ele também pode ter a capacidade de dar um passe certo para frente. Basta que ele tenha o espírito, a vontade, o desejo e a prática, porque ele tem todo o potencial. Eu sou um cara, eu sou um admirador do Arthur. Eu quero que ele evolua. Eu lembro até, para fazer uma comparação, que não me interpretem mal, não é no sentido que às vezes as pessoas distorcem e fazem. O Falcão, com o passar do tempo, ele desenvolveu uma característica. Ele começou como volante, depois ele passou para uma posição híbrida, intermediária, de marcação e articulação. E ele terminou a carreira, ou pelo menos ele no auge da carreira, ele era um jogador que finalizava, fazia gols e que cobrava faltas. Bola parada, sim. Falcão aprendeu a cobrar faltas. Isso ele desenvolveu, isso ele agregou na Europa. Então o Arthur pode, o que os caras da Itália estão dizendo para ele, é algo que eles têm expertise. Se ele tiver humildade, se ele tiver vontade, ele pode evoluir e se tornar titular da seleção e tudo mais. Ele pode isso, eu vejo ele com potencialidade para tanto. Nós estamos saindo agora do rádio, já estamos agora apenas no Facebook e também no aplicativo da Rádio Guaíba e na internet. Lá no AM e no FM, as pessoas seguem acompanhando o horário da propaganda política obrigatória. Então eu acabei atropelando o Carlos só para dizer isso. Eu acho que ele não é questão de se reinventar, é acrescentar um estágio na sua condição de jogador. Eu não sei exatamente o que o Carlos ia dizer, mas... Não, eu concordo contigo. Porque ele sabe jogar bola, né? Ele tem qualidade. Óbvio. Eu acho que ele tem que entender que hoje ele precisa desenvolver um jogo mais vertical. Que aquele jogo de troca de passe pro lado, e realmente eram números impressionantes, né? Passava um índice de 100 passes num jogo e 98, 99% de acerto, que isso aí ele vai ter que agregar ao jogo dele. Ele é jovem, ele pode fazer isso, ele tem condições, ele sabe jogar futebol, ele é um excelente jogador, mas ele vai ter que botar um jogo mais direto. Sou pena dele ficar para trás na Europa. Aí a gente entra na situação, 100 passes, 98 certos. Muitas vezes a gente se iludiu com esse número, perfeito, maravilhoso, passador. Mas qual a distância desse passe? Para onde era esse passe? Mas te digo que muitas vezes serviu, Magno. É verdade, serviu. Serviu a partir dele. Não, serviu, por exemplo, o Grêmio serviu. Deu prosseguimento. Pro Grêmio serviu muito, pro modelo de jogo do Grêmio serviu muito, tudo tem a ver com o modelo de jogo. O modelo de jogo do Grêmio é clássico, o Grêmio de 17, que foi quando o Arthur desponta e quando ele tem ali a sua titularidade e a sua indicação para a seleção brasileira, até ficou fora da Copa, né, o Magno, mas ele poderia ter ido para a Copa, não tem problema nenhum. Naquele momento servia, porque aquele modelo de jogo era um modelo de jogo que fazia com que esse tipo de jogada tivesse proveito para o Grêmio. O Grêmio ficava mais com a bola, tinha um volante controlador, tinha um volante que dominava o setor, e ele tinha um pouquinho mais de passe para frente, tá? No Grêmio. Na Europa que ele fica muito tímido e muito viciado numa jogada, que é pegar, rodopiar e tocar pro lado. Isso aí prejudicou ele. E o Pirlo já identificou. E é da posição do Pirlo, né? O Pirlo foi um craque na posição, então as coisas... O Pirlo tinha os dois estágios, né? O Pirlo tinha tudo, né? O Pirlo tinha lançamento, o Pirlo tinha visão, o Pirlo tinha habilidade, o Pirlo foi um dos melhores volantes que eu vi jogar. Eles eram diferentes, mas eles tinham, digamos, a mesma entrega. Ele e o Matheus da Alemanha. Eu acho o Matheus também um jogador... Era mais veloz, mais intenso. Ele era um pouquinho mais meia. Mas o resultado de produção era o mesmo. Depois ele vai recuando. Sim. Né? Ele era 10 no começo, né? Sim, depois virou líbero. Isso. E o Pirlo, ele tem ele teve essa qualidade de ter sido um enorme jogador. Matheus acelerava o jogo e ele cadenciava, né? Mas assim, ó, ele cadenciava com objetividade, o Pirlo. O Pirlo mas o Pirlo eu acho que tinha mais lançamento que o Matheus. O Gerson do bairro Santo Antônio disse: se o Pirlo não tá gostando do Arthur, nós aceitamos ele de volta. Não, chega. Cara, é que é outro nível. Chega aqui e joga em todos os times brasileiros, tá?
É titular de todos os times brasileiros, não tem nenhuma dúvida disso. Mas eu tô falando de outro patamar, desculpa, é outro patamar, tá, gente? Tá? É primeiro escalão do futebol europeu, é um time que briga por Champions League, que é o time que tem Cristiano Ronaldo. Sim, é outro patamar, desculpa, pessoal. Sei que isso de Turim, dói, mas é verdade. É de Turim, mas não é o Torino, né? Um outro patamar, que é isso. Torino já foi. Eu sei que a galera não gosta, né, de se ver um pouco abaixo, mas é bem abaixo, tá? Todos nós aqui, viu? Bem, vocês chegaram a acompanhar os jogos de ontem? Alguém viu alguma coisa? Nada. Libertadores? Não, ontem eu não vi. Não. Ontem eu tive um negócio pra finalizar. O único jogo que eu vi ontem foi o Juventude contra o Avaí. 3-0, fora o baile. Juventude. Não, eu perguntei porque ontem nós discutimos. E vi um pouco do Filipão, a estreia do Filipão lá pelo Cruzeiro contra o Operário. A gente falava ontem sobre a questão ali da liderança da Liga Deportiva de Quito e que haveria o jogo com o River Plate. O River tocou 3 na Liga. De novo o River é candidato, gente. Sem dúvida, o time do River é muito bom. Sim. O time do River é muito bom. Eu vi River São Paulo. O time do River é extremamente qualificado e sai em peças. São Paulo tocou 5 no binacional, mas agora não adianta nada, né? Pois é. E 5 no binacional vira 10 nacional, né? Porque dobra. Desculpa, foi infame. Ele joga um jogo muito tático. Ele joga um jogo muito consequente. É como um time que não perde tempo com a bola pro lado e não perde tempo com bola para trás. Ele tem um jogo com objetividade. Eu fico... Aí tem um dos candidatos. Eu acho que uma coisa que eu tô chovendo no molhado, todo mundo percebe isso, mas eu fico pensando como fazer para ganhar desses caras. Porque parece que eles sempre têm uma reserva a mais de crescimento. Bater um adversário forte na frente deles, eles elevam o nível de competitividade, elevam o nível de produtividade e mantêm a frieza. É impressionante esse time do River. 3-0 na Liga ontem. E aí a gente tá... Os de jogos de ontem apresentaram os seguintes resultados. O Peñarol fez 3-2 no Atlético do Paraná. O Colo-Colo perdeu para o Carlos até brincava comigo ontem que não saiu direito o Wilstermann, mas o Wilstermann ganhou o jogo garantiu o primeiro lugar para o Wilstermann no grupo. Vamos ver aqui o Wilstermann venceu, ficou em primeiro. Essa derrota do Atlético Peñarol, ele já estava classificado, mas daí conseguiu o segundo lugar, entrou em segundo, né? E o River passou para primeiro. Pareceu surpreendente. O Wilstermann o primeiro colocado do grupo lá contra o Atlético Paranaense. Outra coisa que o River tem, que é como o River revela o jogador, né? O cara a bola da vez se chama Julián Álvarez. O atacante? Que é o atacante. É um guri forte. Que tem 20 anos e esse cara vai pra Europa logo. Ele foi lançado, acho que contra o Grêmio, inclusive. Ou pela primeira vez, pelo menos, que eu vi. Ele já tem, agora que ele ganha assim o protagonismo. Ele não era titular na temporada passada, mas ele hoje é um jogador é um jogador que vai para a seleção argentina, vai para a Europa, não tenho nenhuma dúvida disso. É um jogador diferente, é um jogador que até é melhor do que alguns atacantes que são convocados, e ele tem uma capacidade de renovar, uma capacidade de revelar que é muito interessante. O River Plate, ele foge da curva. Ele é um time melhor acabado. Ele é um time com sequência de trabalho, para começar, né? Bom, nós estamos ainda... E tem 2 titulares já, que eu acho que vão ser titulares da seleção argentina. Um já que é o Gonzalo Montiel, que é o lateral direito. E o outro é o... Eu acho um jogador médio, mas ele tá evoluindo. Ele tá evoluindo, mas ele é... Não sei se tem um lateral direito melhor. Eu acho ele até melhor que o Saravia, que joga no Inter. E o outro é o que agora foi negociado, né? Que é o Martínez Quarta, que é o jogador que tu falaste lá, que não tem físico de zagueiro. Ele tem tamanho, mas eu digo, é um jogador que é um estilo assim mais clássico, de toque de bola, não é o tipo xerifão. Eu acho ele muito bom zagueiro. Sim, ele é bom zagueiro, é muito técnico. E mantém os jogadores que são do ano passado, é um trabalho de sequência, é um time muito forte. É um time muito poderoso. Eu queria tocar num assunto aqui um pouco, a gente vai voltar para o AM, para o FM. Eu recebi, eu não sei se o Magno e o Orestes também receberam, eu recebi um formulário dos estudantes de jornalismo que estão fazendo uma pesquisa sobre o perfil dos narradores.
e eu recebi Recebi também. Eu preenchi, meu padrinho, ontem, em meio a um trabalho e outro, eu saí do escritório 11 da noite, ontem foi pegada a coisa. E eu mandei, é uma equipe de doutorado. Os pesquisadores responsáveis são a Marisandra Rutilli, que é doutora em comunicação pela Universidade Federal de Santa Maria, e o Ciro Guedes, que é doutorando em comunicação pela PUC. São meus colegas. Isso. E eles querem conhecer o perfil dos narradores. Isso. Aí eu preenchi o formulário, muito interessante as perguntas que constavam do formulário, e perguntei pra menina depois, pra doutora, né? Sim, a minha amiga Marisandra. Perguntei qual era o objetivo, eles querem conhecer o que pensam, onde vivem. Isso é interessante. Isso é interessante porque como eu vivo esse mundo aí, e como conheço muito bem o trabalho de pesquisa da Marisandra e do Ciro. Marisandra foi minha colega no grupo de pesquisa sobre rádio. E o Ciro, para mim, hoje é como eu saí da pesquisa do rádio e tô envolvido em outras. Tô trabalhando com opinião mais, né? E recepção. O Ciro hoje é o principal pesquisador de rádio esportivo. Ele voltou com tudo. Eu tinha dado um tempo, agora voltou com tudo. Ele é o principal pesquisador, especialmente na parte da narração. Eu deixei um pouquinho o rádio, eu tô mais na parte de opinião mesmo, né? Opinião e recepção. Mas o Ciro é fundamental. Eles mandaram um formulário, certamente para um trabalho em conjunto dos dois, um artigo científico. Sim, é verdade. Eles mandaram para 100 narradores, Voltamos. Isso, eu também recebi e eu hoje à tarde vou responder com calma, com tranquilidade. Esse questionário, esse formulário é interessante. Eu acho que vai contar com mais detalhes também o que é o narrador esportivo, né, do Rio Grande do Sul, do Brasil, etc. e tal. Mas é um questionário interessante. Eu observei e vou responder hoje à tarde também. Quais os tipos de campeonatos já transmitiu? Aí eu me dei conta, Orestes, que nós, com tantos anos nessa profissão, o Magno também já não é mais criança, a gente já narrou de tudo. Aí eu coloquei o campeonato estadual amador, o campeonato municipal de futebol 7, o estadual de futebol de salão. São coisas que a gente... O brasileiro de basquete. Eu narrei jogo de tênis na Olimpíada. Vôlei. Vôlei direto, essas coisas assim. Mas narrar um jogo de tênis no rádio é um negócio completamente anormal. Eu lembro, tu fez com Marcília, né? Tu fez com Caveira, né? Renato Marcília, nosso cliente, não dá pra chamar o cara de Caveira, pô. Eu lembro esse negócio do tênis. Uma vez o Guga veio fazer uma apresentação em Porto Alegre, acho que era não lembro se era no Gigantinho do Tesourinha, e daí o Paulo Sérgio mandou o Vidarte. O Vidarte dizia: a bolinha pra cá, a bolinha pra lá, a bolinha. Tinha que falar baixinho para não atrapalhar. E a curiosidade é saber, eles perguntam no formulário, Orestes, até a formação. Tem formação específica, ensino técnico, superior, qual o curso, qual a instituição, ano de conclusão. E aí, em caso de não ter formação em instituição de ensino, como aprendeu a narrar? Foi aqui que eu disse. Essa pergunta foi bem capciosa. Foi aqui que eu disse, o cara não precisa instituição de ensino algum, porque não existe professor de narração. É puramente vocação e prática. Exatamente, foi o que eu respondi também. Tu até pode, viu, Oresta, a gente até pode aperfeiçoar na universidade, algum curso, alguma situação, mas narrar não se ensina em banco de faculdade, não se ensina. Mas aí vem as perguntas seguintes que acabam tratando desse ponto. Quais são as suas principais influências? Quando a gente está ali aprendendo empiricamente, intuitivamente, a gente sofre influências. O seu estilo é mais descritivo ou também utiliza bordões, frases, slogans? Exatamente, tudo isso vocês estão perguntando. Eu vou dizer para vocês, eu quero me antecipar. O perfil dos narradores brasileiros, predominantemente, é o perfil dos narradores com bordões. São raros os narradores que não têm seus bordões. Então essa é uma das coisas que eu pretensiosamente me atrevo a antecipar a pesquisa. O que tu tá rindo, cara? Tô rindo, Zé. Os narradores criam bordões, eles são... Não, tô rindo. Os comentaristas não têm bordões, né? Não, tem sim. Eu tô rindo, eu desejo muito... Torço, óbvio que eu torço pros meus colegas, pro Ciro e pra Mari, porque
É importante isso para a pesquisa brasileira. A minha problematização só seria outra, diferente, mas aí é um troço muito. Mas é um conjunto que foge. Questão... Essa é uma pesquisa de verdade, uma pesquisa objetiva, não seria uma... Eu faria mais subjetiva. Eu teria uma hipótese, eu não sei se eu conseguiria comprovar essa hipótese, daí não se justifica a realização de uma pesquisa. Eu, por exemplo, ele está fazendo sobre narradores, meu próximo artigo a ser submetido, já foi submetido na verdade, tô aguardando ser aprovado, acho que vai ser, é sobre, uma análise a respeito dessa migração de radialistas para o YouTube, sabe? Tentando desenvolver esse fenômeno. É uma coisa mais objetiva. Esse lance dos narradores, eu não teria como fazer com comprovação científica, porque a ideia que eu tenho, ela é completamente diferente. Uma coisa... O Luiz Magno sabe do que eu tô falando. Tu sabe do que eu tô falando, não é, Luiz? Fala pra mim, safado. Sei, concordo, e já falei que concordo em parte. Por exemplo, uma pergunta bem interessante. Quais são os reflexos da pandemia do Covid-19 na narração? Eu me dei conta de uma situação, ouvintes. A gente com transmissão em loco, no campo, a gente narra olhando para baixo. Eu passei durante quase 40 anos da minha vida narrando de cima para baixo. Com a narração em off-tube, a gente narra olhando para cima. A narração onde? No tubo, aqui na sala, no serviço especial. Tu acaba narrando olhando para cima, Orestes. E isso revela que a gente desenvolve vícios posturais de fala de acordo com a posição que está o corpo. Tu tem um vício postural de fala e dá para identificar perfeitamente quando tu fazia televisão. É sério, sim, porque sim. tu não mexia o corpo e só a boca. Só a boca mexia. E a boca mexia com Ficava engessado, Durinho. Ficava engessado com o terno grande, meio cabeça assim, fala. É interessante isso aí, porque, por exemplo, no estádio, quando eu narro de pé, não consigo ficar sentado, até porque eu sou baixinho, então eu tenho que ter uma visão melhor. Agora, no tubo, a gente narra sentado. Quer dizer, muda tudo em relação a isso. A TV fica um pouquinho mais alto, tu tem que erguer o pescoço. No campo, não, tu olha para baixo para ver o campo está mais abaixo. É interessante isso aí. E, inclusive, isso aí, ele dá um reflexo na própria voz e também, é claro, no fluxo de ar que o cara tem. O cara olha para baixo, olha para cima, é diferente o respirar do narrador nisso aí também. Se não marcou 12. Hoje em dia... Vocês são muito doidos, cara. Hoje em dia, aquele bordão interno do Orestes... eu quase respondi isso na pergunta que a Marisandra e o Ciro me proporam, ou nos proporam, né, os narradores. Hoje é tubo ou nada, não é, Orestes? Na baixada. Eu acho que vocês são muito loucos, vocês três. Eu acho que o cara para ser Dizem que loucos são os... meio louco, senão não dá. Vocês são muito loucos, Dizem vocês que são loucos... cheios de mania, vocês são cheios de trejeito, vocês são cheios de toque, de coisa. Dizem que loucos são os centroavantes e os goleiros. Agora também temos os narradores. Não, vocês são tudo louco, cara, porque vocês têm trejeito, toque, umas bocas estranhas, umas cabeças estranhas, meio gordo. Vocês larguei de mão. É aquela coisa. O Orestes já vai para quantos anos? 48 anos correndo atrás da lagartixa, né, Orestes? 47. 47 anos correndo atrás da lagartixa. O Zé Aldo já está nos 40, praticamente, 39, 40 anos. Pode não parecer, até pelo tempo que eu estou aqui na Guaíba. O ouvinte está reclamando de nós. Ele disse que, maior. Que esse assunto é chato, mas vocês não gostam que reclame. Claro, ainda esse assunto tá chato. Ele disse assim, o Cristiano Oliveira até dormiu, diz ele aqui. Eu só vou dizer, só para fechar, já estou há 21 anos correndo atrás da lagartixa. Hoje é dia 23, no dia 18 de outubro eu completei 21 anos de rádio. Agora em novembro, 21 anos de narração esportiva. É um negócio fantástico. Eu quero dizer para esse ouvinte o seguinte, ó. Tudo bem, não tem problema, pode achar chato, agora continua nos ouvindo que é um prazer. Sucesso à pesquisa do Ciro e da Marisandra, duas pessoas que são muito competentes no que fazem nessa cara, né, é uma espécie de luta, sabe, nesse caminho que é um caminho que pouquíssima gente dá bola, que ninguém é impopular, para a maioria é chato,
mas que para quem tá dentro é um negócio fabuloso, assim. Uma das perguntas que eu respondi é que eles pensam do futuro da narração. Eu disse que eu tenho uma certeza, o futebol nunca vai morrer e, por consequência, a narração também não vai morrer. Não, claro que As não. pessoas vão ter que se inventar, recriar e continuar, porque está na hora de... Isso é um bom tema para um outro programa. Sim, para um outro programa. Já dizia Alexandre Pucieldi, em 1985, os narradores precisam se renovar. E nós estamos em 2020 já. Eu acho que o futuro indica, na minha opinião, uma coisa um pouco diferente do que a gente se consagrou, do que a gente acreditou sempre, né, dessa uma espécie de lei das coisas, que eu acho que foi perpetuada por uma produção mitológica e por aí vai. Silvio Benfica defende a ideia que se faça um programa jornalístico durante o jogo. Eu defendo a ideia jornalístico que esportivo. Eu defendo a ideia de que o narrador é um orientador das coisas. Que seria o narrador um âncora. Um orientador e uma espécie de animador, mas com outro formato, mas aí é outra coisa. Bem, eu perguntei sobre se alguém tinha assistido aos jogos da Copa Libertadores ontem e não tive resposta. Vou perguntar, alguém viu ontem os jogos da Liga? Tivemos uma situação bem curiosa. O PSG acabou perdendo para o Manchester e ele era franco favorito. O PSG estava nas apostas lá em Londres. Estava pagando, no caso do PSG ganhar, porque ele era franco favorito, era 100 por 150, mas do Manchester era 100 por 560. Olha os sites de aposta aí, minha gente. Não, eu tô falando do ponto de vista jornalístico, que eu tava lendo sobre isso hoje. Não, perfeito, Zé, mas aí é que tá. Se o Paris ia pagar, sei lá, €1 e o Manchester ia pagar €10, é muito mais lucro para quem apostou no Manchester. Né? Era 100 por 560 a vitória do Manchester. E o Manchester ganhou por 2-1. E o Cavani nem no banco ficou, porque ainda não tem condições. E o olhar era para ver se Cavani tinha condições. Até surgiu uma polêmica que o Scholes, ele disse que o Cavani vem numa descendente, que não é fez uma crítica, né? O Paul Scholes, ele foi jogador... O Scholes? Tu lembra daquela Copa? O nosso colega, o Scholes! Lembra disso? Cara, eu não vi esses jogos, mas eu acho que outro debate que também se faz necessário é o seguinte. A gente trabalha com parâmetros, né? Ontem perguntaram sobre o Thiago Galhardo, aí já quero transferir para o Internacional. Sobre a fase do Thiago Galhardo e sobre o fato de que o Thiago Galhardo talvez seja o jogador que hoje merecia uma vaga na seleção. O próprio debate do Marinho, se o Marinho seria um cara para a seleção e tal, porque eles jogam mais que Richarlison, eles jogam mais que Firmino, etc. Eu acho que a gente tem que resguardar coisas, tá? E a gente tem que enxergar o futebol brasileiro do jeito que o futebol brasileiro é. Sem ilusões, sem ufanismo, e entender mais ou menos onde que a gente está. Eu acho que o Thiago Galhardo é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, tá? E acho ele um cara muito legal e acho ele muito bom jogador. Mas quando se confronta com um nível que é superior, ele fica para trás, não adianta. Vou dar como exemplo o Pedro, tá? Que para mim é o último centroavante, assim, clássico que o futebol brasileiro tem. A última linhagem de centroavante, ela é representada pelo Pedro, tá? Que é um cara com tamanho, com jeito de centroavante, ele tem pinta de centroavante. Ele é um centroavante. O Pedro, ele é um centroavante mesmo. Ele tem pinta, jeito, sim, fala, jogo. Cara feia de centroavante. Cara feia, tamanho, tudo. Estilo, ele é um centroavante, tá? O Pedro vai pra Fiorentina e não consegue jogar. Ele tem dificuldade por lá. Volta, e aqui é um jogador que a gente até tem um certo encantamento por ele. Então eu acho um pouquinho complicado quando a gente vai elevar o nível de um jogador que joga aqui para um padrão que é um padrão completamente diferente do padrão que está aqui. O Thiago Galhardo, ele é um bom jogador. Eu não convocaria o Thiago Galhardo para uma seleção brasileira. Não convocaria o Marinho para uma seleção brasileira. Talvez eu convocasse o Everton Ribeiro, por questões de característica e de jeito. Nem o Rodrigo Caio eu convocaria para uma seleção. Talvez, botando a cabeça no lugar, o Gerson. Porque tem toda uma condição para a gente entender o que cada um desempenha aqui versus o que cada um pode representar num nível que é maior. E o nível é maior. Como eu convocaria o Everton Cebolinha, que sobrava no futebol brasileiro?
Quando o cara sobra aqui, beleza, eu não acho nem que seja o caso do Thiago Galhardo, eu acho que ele é um jogador que tá numa grande fase, mas eu não vejo ele sobrar, eu não vejo ele fazer um outro esporte, tá? Como eu via no Everton. E como por vezes até via alguns jogadores do Flamengo, não vejo. Então acho que tem que ter a sua calma, assim, a empolgação com o Thiago Galhardo, ela é válida. Ele é, perdão, muito bom jogador. Ele é o melhor jogador do campeonato. Mas muita calma nessa hora. Não é um jogador para ainda alcançar esse nível. Eu não sei se alcança, já tem uma certa idade. Marinho da mesma forma, enfim. Né? O nosso nível, ele é um nível encheção de saco, é chatice, mas é um nível inferior ao que se precisa. Sabe que às vezes é ruim a gente ter convicção, mas eu tenho convicção que Marinho não tem lugar na seleção. Não, tenho convicção plena, tô contigo, absoluta. E é um dos melhores jogadores do campeonato. O Keno é um dos melhores jogadores do campeonato. Marinho é um dos melhores jogadores do campeonato. Fecho com vocês também, Marinho sem condições na seleção brasileira. Não, nenhum deles. Nenhum deles. Nenhum deles, Tu vai no Everton Ribeiro, eu pelo menos acho, vai tentar com o outro do Flamengo aí, era isso, cara. O Atlético Mineiro não tem nenhum jogador que tu reclame em seleção. Nenhum. Mas o Guilherme Arana voltou a jogar bem. Cara, o Guilherme Arana circula na Europa sem dizer as horas. Tá jogando muito bem mesmo no Atlético. É um bom lateral. Só que ele é muito... mal. Ele era novo, começo de carreira. Mas ele é muito inferior pra mim ao Renan Lodge, ao Alex Telles, até ao Alexandro, jogadores que estão lá. Não esquece, tem Marcelo ainda, né? Os jogadores que estão lá. Ele é inferior, ele não é superior. E aí, até o Marinho, uma questão individual, vem sobressaindo no time do Santos, mas Galhardo é conjunto do Inter, Arana e Keno, conjunto do Atlético. Claro, eles têm uma ponta de destaque, além dos companheiros, mas são dois times que jogam parecido, com os jogadores em nível parecido, não é aquele que destoa dos demais, como vem sendo o Marinho no Santos ultimamente. A gente não tem, às vezes, essa coisa, ou passa, se fala aqui e não fica, não se consolida na memória, não se fixa. Eu estava lendo outro dia que o Galhardo é uma aprovação do Cudê. O Cudê treinava o Racing e jogou uma competição contra o Vasco da Gama. E o Galhardo fez uma atuação daquelas. E ele ficou com esse jogador na sua lista na memória. E aí quando propuseram para ele esse nome, ele disse, é aquele que jogava? Sim, esse aí, pode contratar. Então ele foi um dos que recomendou a contratação do Galhardo. Olha. E o Galhardo que a gente está conhecendo, porque às vezes a gente não se liga muito no jogador, ele teve uma história na passagem dele pelo Vasco, que é pontuada por algumas situações que acabaram interferindo na sequência dele no Vasco da Gama. O Vasco atrasava salários, ele era um dos líderes do vestiário junto com... aquele que era amigo do meu irmão, que jogou no Grêmio aqui, o loirinho lá de Palermo. O da Vandanara, Maxi Lopes. Maxi Lopes. Aquele que é amigo do meu irmão é muito bom. Qual aquele que é amigo do meu irmão? Esse é terrível. Não, meu irmão infelizmente já faleceu, não tá mais conosco, tem um problema de câncer. Eu pensei que era o outro. Não, eles eram meninos, eles jogaram juntos no Estrela... a Estrela Maldonado de Palermo, uma coisa assim. E na verdade a mãe do Max era a mãe da minha amiga, era a mãe da minha irmã, eram amigas as mães, né? E um dia eu falei pro Max sobre isso. Daí ele ficou meio assim, tá, esse cara tá me passando conversa. Digo, tu não lembra do Pablo, vocês eram muito novos, mas tu lembra do gordo Marian? Daí ele começou a conversar comigo. O Marian era mais próximo dele. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, o Galhardo jogou no Vasco da Gama com o Maxi Lopes e eles lideravam o vestiário na cobrança do Vasco da Gama, a direção, dos salários atrasados. E isso desgastou ele. E criaram uma imagem um pouco distorcida a respeito do rapaz, porque tem uma dinâmica nas entrevistas de saída de jogo, que é uma coisa acelerada e tal, dá um recadinho mais assim pro forma. E ele falava de forma um pouco mais prolongada, e apelidaram ele de palestrinha. Então, meio que estigmatizaram ele na passagem pelo Vasco da Gama. É proibido o jogador de futebol sem inteligência, pensar. Né? Pensar e exteriorizar o pensamento. Zagueiro que agora voltou pro Vitória, o Wallace Reis, que teve aqui no Grêmio, ele fala, era tido também como palestrinha. O jogador de futebol é meio proibido pensar. Ele tem que ser meio... né? Sim. Isso é ruim. Isso é opinião, meio acéfalo. E essas coisas, elas são terrivelmente... E o jogador de futebol pensa, tá? E na maioria das vezes pensa bem e não diz. E às vezes tem vergonha de dizer, ou é... intimidado, inibido pelo ambiente a se manifestar. É o sistema. É o sistema. Às vezes tem que
ficar quieto e deixar a coisa rolar. Vamos lá, né? É um lance. O Oliveira tá aí ainda? Eu quero. Porque Eu não dormi, não. Ah, tá. Não, porque a gente falou, né, do lance. Acordar. Quase dormi, mas mantive me acordado. Porque teve o lance do Jean-Pierre lá, que a gente falou sobre personalidade. E eu acho digno e justo que o jogador tenha personalidade. Mas o ambiente inibe eles, cara. O ambiente vai te botando pra baixo, vai te calando, entende? Depois da vitória do Inter contra o Vasco, eu trouxe um tweet recuperado da Fox Sports do dia que o Galhardo foi dispensado pelo Vasco. E ele foi dispensado pelo Vasco, foi outubro de 18, tá para fazer 2 anos aí, eu faço um pouco mais, um pouco menos de 2 anos, que ele foi dispensado pelo Vasco por isso, porque o Vasco entendia que ele reclamava demais, mesmo ele sendo bom jogador. E na época ele fechou com o Ceará, e eu lembro que muitos diziam, eu disse, olha, o Galhardo tem espaço em times maiores, mas fechou com o Ceará porque ele queria ser titular, era o camisa 10, principal jogador do time e tal, fez boas campanhas com o Ceará e fechou com o Inter para esse ano. Eu tenho um apreço muito grande, eu gosto muito de conversar com as pessoas, de conviver com as pessoas quando elas são inteligentes. A principal característica que existe, já que o assunto é futebol, para mim, dentro do futebol, dentro das 4 linhas, é a inteligência. Um jogador habilidoso e burro, ele não me serve. Um jogador rápido e burro, aliás, rápido e burro tá cheio, né? Isso ele não me serve. Agora, o cara que é inteligente, o cara que sabe onde ele precisa estar no campo e executar o movimento certo, isso faz do cara ser completamente diferente. E isso explica, já que o Galhardo é o assunto, por que o Galhardo esses dias foi perguntado se era o melhor ano da carreira dele, e ele respondeu o seguinte, cara, há 4 anos que me fazem a mesma pergunta, ou seja, faz 4 anos que o meu ano seguinte sempre é melhor do que o ano anterior. Isso tem um motivo. É claro que tem um motivo. A inteligência, a percepção, o discernimento, a adaptação de uma nova posição. O Galhardo era um terceiro jogador de meio, que virou 4º jogador de meio, que virou 2º atacante e que faz, às vezes, de centroavante com propriedade. É o cara que consegue se adaptar, se adequar às novas funções, às novas orientações, que faz uma leitura, que é inteligente. E isso deve ser valorizado no futebol. E eu acho que a gente valoriza pouco os jogadores inteligentes. Pelo contrário, quando tem alguém que é inteligente, que foge da caixinha, que fala um pouco diferente dos outros, a gente começa, para repetir o apelido que ele tinha, a falar... esse é palestrinha, esse tem a personalidade difícil, esse se acha muito. Por que se acha muito? Só porque ele é inteligente? Tem mais é que se achar mesmo. Um cara que achava esse ponto de equilíbrio era o Fernandão, né? O Fernandão era super bem falante, mas ele era carismático. Quando ele começava a falar, as pessoas paravam para ouvir. E ele sempre foi líder dentro do vestiário do Inter. Do futebol, Guaíba, José. Eles vão reproduzir para o Uruguai as transmissões da Rádio Guaíba. Isso, exatamente. A partir do site ali de Rivera, que cobre Penharol, cobre Nacional, mas claro, pela proximidade, é uma cidade gêmea, dá para se dizer, né? Só que do lado do Uruguai, ali com o Livramento, muitos colorados, muitos gremistas, já era um pedido, uma demanda dos ouvintes dali, dos leitores do La Red, e também se fizesse uma cobertura de Grêmio Internacional e optaram pelo sinal aqui da Rádio Guaíba. Muito bem, estou aqui conversando com o ouvinte cobrando que eu não leio os recados dele, eu estou dizendo que às vezes os recados são impróprios, tem uma questão ética, eu não posso... e aí ele está relutando em compreender que o clubismo que o Carlos tanto fala está impregnado nele. Lê o recado dele aí. lê seus palavrões. Porque eu posso confirmar minha tese. Eu realmente acho que os debates aqui são sobre clubismo. Pode ler, não tem problema. Não, vamos, deixa assim. Eu tô numa fase, depois eu leio, mas ele tem vários recados, tem uns recados que são possíveis de ler. Tipo? Vamos ver aqui, ele fala... Qual o nome dele? Como é o nome do rapaz? Ele... Deixa eu ver onde é que ele tem uma assinatura aqui. Ele é o Emerson Colorado de Noia. Agora, tá, vamos lá, vamos pegar um recado que ele mandou hoje que dá pra ler. Diz pro Guimarães que o César Prates já foi Real Madrid. Outro patamar também. Arthur hoje é naba. Não jogaria em todos os clubes aqui.
Ele é o Emerson Colorado de Noia. Leia só um, Zé. Desde segunda-feira nada. Ele tá... Mas os outros, Deus livre. Tá lido. Um abraço, então, Emerson. eu pergunto ao Emerson quais clubes o Arthur não jogaria. Se esse é o recado que dava para ser lido, imagina os que não dá para ler, então. O clubismo é uma paixão, né? A gente falava há pouco antes, cara, sobre inteligência, sobre a não inteligência, sobre fechar os olhos para a realidade. Brapcha. É por isso que coisas como a arbitragem não andam no futebol brasileiro. É por isso. É porque tu tem interesse do clube. O clube não se incomoda em ser beneficiado, se incomoda só em ser prejudicado. É tudo a ver com interesse, entende? Tem um dos ouvintes que sempre participa que ele me surpreende profundamente cada vez mais do ponto de vista positivo. Nós falamos de um assunto que é um assunto que tem muito mais interesse interno do que externo, que é a questão dessa pesquisa que os doutores da PUC estão fazendo para apurar o perfil dos narradores. E aí o Wagner Saraiva veio aqui e me deu uma demonstração de que ele é efetivamente um ouvinte de rádio. Ele estava falando sobre um colega, um companheiro narrador, e descrevendo o cara, e fez um grande elogio. Ele considera esse narrador hoje o principal narrador brasileiro, e o que ele diz assim, é que ele está com um time perfeito e com uma velocidade incrível. Então eu percebi que é um cara que efetivamente acompanha a rádio. Acompanha, vacila porque por causa do clubismo. Diz mas quem acompanha. é o companheiro aí, vamos ver se eu concordo, vamos ver se a gente concorda também. Ele já tem várias pessoas que pensam parecido com esse nosso ouvinte e que indicam a mesma coisa. Ele está se referindo ao primo do Osmar Santos, que narra parecido com o Osmar, que talvez não tenha o mesmo carisma do Osmar, não tem a mesma criatividade do Osmar, mas que tem uma técnica fabulosa de narração, que é o meu querido amigo gordo Ulisses Costa. Sim. O Ulisses está narrando muito mesmo. Concordo com ele. E é um cara muito legal também. Não, gente fina. Gente finíssima. Gente finíssima. Tá com as peles. Concordo, o Ulisses está narrando muito, hein? Show de bola. Tens ouvido ele, Horácio? Eu ouço tudo agora, né, tio? Tô ouvindo até o que não deve, né? Não, isso aí eu corto, tem criança aí lá. O negrinho do Bebe Mais. Zé, é por esses tipos de mensagens que o magnata se obriga a beber um pouco e dar uma risada que o neguinho do Bebe Mais. Ele é teu bruxo, né? Mas qual tipo de mensagem? É que tem aquelas mensagens, essas coisas que os caras mandam aqui. Tranquilo. Eu bebo por qualquer motivo. Pode ser por coisa boa, coisa ruim. O importante é beber sempre com parcimônia, evidente. Mas não tem sido assim. Aliás, ando preocupado contigo. O João Xavier Alvorada Cada vez que eu lesse uma bobagem, fosse tomar um gole de uísque, eu ia entrar em coma. João Xavier está dizendo o seguinte, está em Alvorada. Voltando ao assunto da seleção, o futebol brasileiro está tão nivelado por baixo que qualquer jogador tem aspiração à seleção brasileira. Não, é legítimo que todos queiram estar na seleção, mas nem todos chegarão lá, né? Porque lá é o encontro dos melhores. Perguntaram hoje o que equivale à rodada de amanhã da Libertadores, né? Já que como vai ter um sorteio sexta-feira... Na verdade, eu complemento amanhã, né? A rodada segue hoje, começou ontem. Sim, a rodada do grupo E, né? Grupo que tem a dupla Grenal. O que vale pra dupla? Ela vale pra muita gente, óbvio, né? Ela vale pra quase todos, mas pra dupla valeria muito pouco, porque o Grêmio tá classificado e o Inter só uma combinação absurda e quase impossível e 100% improvável tiraria o Inter da próxima fase. O que vale, então? Olha, eu acho o seguinte, tá? Cada confronto que se tem contra uma equipe de fora é uma trajetória válida. Porque existe algo diferente, não fica só no mercado interno, não é só coisa que vale ponto, dá sequência, dá confiança, dá tudo aquilo que a gente cansa de dizer, e para mim é sim uma rodada importante. Os dois estão na próxima fase. Vai ter sorteio. Vai ter toda aquela parafernália de ver quem é que vai para qual lado na fase de oitavas de final. Mas eu acho que vale, tá? Eu acho que vale também como um efeito de afirmação de Grêmio e de Inter dentro da temporada. Cada jogo é um jogo que reafirma, que confirma, que sedimenta, que estabiliza, que dá um sentido evolutivo. Então eu acho que é uma rodada muito importante. Independente da situação confortável que Grêmio e que Internacional tem na rodada. O Renato perde PP por 3 semanas.
no mínimo. E o ouvinte Regis faz uma sugestão que eu submeto aos comentaristas, aos colegas da bancada. Seria loucura escalar o PP na do Alisson e escalar o Diego Barbosa para jogar na do PP? Cara, vamos por partes. Primeiro, o Renato não perde o PP, perde o Alisson por 3 semanas. É o Alisson. O PP jogaria na do Alisson. Vou de novo. O Renato perde o Alisson por 3 semanas. Isso, tu falaste aí PP. Sim, aí sim. E o ouvinte coloca assim: seria loucura escalar o PP na do Alisson e escalar o Diego Barbosa para jogar na do PP? Diogo Barbosa. Não seria, tanto não seria loucura que PP deveria ter sido titular do Grêmio há muito tempo. PP deveria ser titular do Grêmio há mais de um ano, jogando na do Alisson. Quanto tempo o Grêmio perdeu de ter no time titular o PP de um lado e o Cebolinha de outro? Quanto tempo o Grêmio perdeu? Imagina o Grêmio com esses dois jogando junto uma temporada inteira. Podia, estava à disposição. O técnico não quis, porque era muito jovem o PP. Aí não quis, ficou no banco. Então não é loucura, não. Quer dizer, colocar o Diogo Barbosa na ponta esquerda, para mim sim, para mim foge um pouco da lógica. Eu vou te dizer uma coisa, o Renato ele está cumprindo algo que ele prometeu, que as pessoas esquecem. Quando o Grêmio começou ali aquele papo de voltar a renovar com o Ferreira e que foi definida a renovação do Ferreira, o Renato disse que colocaria o Ferreira no fim da fila, porque ele estava um tempo sem treinar, voltaria para o grupo e tal. No início ele não cumpriu, tanto que o Ferreira entrou e resolveu um jogo para o Grêmio. Agora ele está cumprindo. Ele colocou o Ferreira no final da fila e não tem decreto que faça o Ferreira jogar. E então, mais do que colocar um Diogo Barbosa, porque colocar o Diogo Barbosa na ponta esquerda, como sugere o ouvinte, eu não acho absurdo, eu só não concordo, seria manter o Bruno Cortez como lateral. E para mim essa tem que ser uma página virada. Põe o Diogo Barbosa como lateral e aí coloca nas pontas do campo o PP e o Ferreira, ou o PP e o Luiz Fernando. O Grêmio tem grupo, tem possibilidade para fazer isso. Vai sentir falta do Alisson? Claro que vai. Agora, ele tá aí 3 semanas fora, né? Paciência. Não dá para fazer. O que dá para fazer, por exemplo, é colocar na direita o Guilherme Azevedo e na esquerda o PP. O que dá para fazer é colocar o PP e o Ferreira, os dois invertendo. Ou o PP e o Luiz Fernando, os dois invertendo. Isso dá para fazer. Eu testaria eu queria ver o Ferreira desde o início, tá? É uma coisa que eu queria ver. PP na esquerda, Ferreira na direita. Não, PP na direita, Ferreira na esquerda. Eu queria ver o Ferreira desde o início. Por quê? Porque eu acho que é um jogador que ainda a gente não tem essa base de comparação. A gente ainda não viu ele tendo uma partida desde o início com os titulares num jogo importante. Eu queria ver. Acho que não vai ser a opção do Renato. Eu tenho medo que o Renato não tire o PP da direita, da esquerda, e que coloque na direita uma outra alternativa. Até agora ele tem usado ali. Ele já usou Robinho e Tassiano, por exemplo. Predominantemente Luiz Fernando e Robinho. Então, Luiz Fernando como centroavante. Se ele mantiver a lógica das suas próprias escolhas anteriores, ele vai colocar ou Luiz Fernando ou Robinho. O Luiz Fernando entrou como centroavante. Também. Robinho é doce. Eu tenho medo que ele coloque o Robinho ou o Tassiano, porque o Tassiano também já entrou por ali. E vou até te dizer outra coisa, pro jogo de amanhã, com o Grêmio já classificado, eu vou te dizer, eu nem colocaria o PP. Amanhã é jogo para fazer experiência, tá classificado. Amanhã tu experimenta. Amanhã tu começa o Guilherme Azevedo na ponta direita e Ferreira na ponta esquerda. Com o Luiz Fernando ou com o Jean-Pierre desde o início. Amanhã é o jogo para experimentar. Tem um volante, eu não sei se está inscrito na Libertadores o Lucas Araújo, o volante, mas se tiver, põe para jogar. Amanhã é o jogo para isso. Porque daqui a pouco tu entra, faz muita experiência num campeonato brasileiro, perde, já cai 3 ou 4 posições, já complica, volta a ficar perto do rebaixamento, acende o alerta. Na Libertadores, tu já está classificado. O Grêmio já está na próxima fase da Libertadores. Então, amanhã é um jogo para experimentar. Começa com Guilherme Azevedo, começa com Ferreira, começa com os jovens, dá tempo, dá minutagem, dá campo, dá jogo. Amanhã é a ocasião perfeita para fazer isso. É Lucas Araújo o volante? Sim. Porque eu tenho impressão, eu não sei se o Carlos, que é melhor de memória que eu, nós fizemos um jogo juntos em que esse rapaz entrou e o jogo já estava mais ou menos resolvido.
E ele entrou nervoso, caindo na bola, errando passe. Sim, mas é claro que ele vai entrar nervoso, ele nunca joga, né? Escorregando. Ele entrou nervoso. Não me lembro que jogo foi aquele, Carlos. Também não lembro. Mas ele foi o entrou Católica. Nervoso. Porque ele é bem falado, né? Foi o Católica, mas é óbvio que ele vai entrar nervoso, ele nunca joga. É evidente, quando ele vai ficar nervoso, ele só vai parar de ficar nervoso quando começar a jogar. E eu vou te dizer, eu nem sei se é fenômeno esse rapaz, justamente por não saber que a gente tem que ver ele em campo, né? Eu acho que tem que dar uma... Tem que se observar esse jogador. Mas ele entrou realmente nervoso. Mas aí eu também acho que é uma questão de tá muito frio, tempo final de jogo, adversário... Vou te dar que o Rodrigues entrou nervoso contra a Católica no Chile, foi um horror. Nas 2 semanas seguintes, jogou muito no Grenal e foi o melhor em campo contra a Católica no jogo de Porto Alegre. Ele não é nem um extremo nem outro. Eu acho que o garoto... de amanhã é o jogo para dar minutagem. O jogo de amanhã é o jogo para fazer experiência. Eu acho isso aí também. E por isso que eu acho que se torna importante. E para dar essa confiança. Por quê? Porque depois do sorteio os jogadores vão ter já essa cancha internacional. É diferente jogar jogo internacional. É diferente, o adversário é diferente. Se for para fazer experiência amanhã, que time do Grêmio vocês colocariam em campo? Nossa, boa pergunta essa. Nós não tínhamos pensado nisso, meu padrinho. Não, vamos lá, fazer experiência, vamos lá. Tem que ser um misto, né? Por quê? Pra mim nem precisa ser misto, vamos lá. O goleiro não tem por que mudar, o goleiro é ritmo de jogo. O goleiro tem que jogar sempre que puder. Põe lá o Vanderlei. Eu não sou um fã, mas é o melhor goleiro que o Grêmio tem, tá? Nas laterais, se é pra fazer experiência, então coloca finalmente pra jogar junto o Orejuela e o Diogo Barbosa. Uma coisa que até agora não aconteceu. Renato botou na cabeça que quando joga o Orejuela tem que ser o Cortez, e quando joga o Diogo Barbosa tem que ser o Vitor Ferraz. Então é experiência. Bota os dois juntos, vê o que dá. O Orejuela mais Diogo Barbosa. Na zaga, eu não sei como é que tá a questão das lesões do Grêmio. Se tem muita gente machucada ou não. Eu queria ver o Juan jogar. O Grêmio acabou de receber proposta e negar a proposta de 20 milhões de reais por ele. Quer dizer, o Grêmio tem um zagueiro no seu grupo, que o próprio Grêmio acha que vale mais do que 20 milhões de reais e não bota pra jogar, põe o Juan pra jogar. Do meio pra frente, põe o Lucas Araújo, põe o Darlan, o Jean-Pierre, se tiver condição, eu começaria com ele. Nas extremas, o Guilherme Azevedo e o Ferreira, e na frente, o Luiz Fernando. Pra mim, esse é o time. Experiência. Amanhã é a noite para fazer teste. Respondendo a pergunta do ouvinte, pra mim, esse é o time que eu colocaria em campo. Essa é uma visão subjetivamente do comentarista. Agora, a indagação é saber se Renato também pensa na ideia de fazer preservações ou vai dar rodagem para esse time que agora finalmente começa a ter todo mundo. Porque amanhã, inclusive, ele pode ter Jean-Pierre. O Renato vai colocar os cascudos, né? Pois é. Os cascudos tem que jogar, né? Não, ele vai achar um jeito de botar o Robinho para jogar. Eles têm que jogar. Respondendo a tua pergunta, Oliveira, aqui, do Lucas Araújo está inscrito com a camisa 5. Então põe pra jogar. Põe o Lucas Araújo, põe o Juan zagueiro, coloca Guilherme Azevedo de um lado, Ferreira de outro. Quer experimentar o Luiz Fernando como centroavante? Amanhã é o dia. Tá classificado, gente. Tá classificado. Amanhã é a noite para fazer. Não vai fazer teste em jogo de Campeonato Brasileiro valendo ponto e valendo classificação para coisas importantes, né? E aqui, Libertadores já está classificado. De gurizada tem Jonathan Varela, Vinícius, Guilherme Guedes, Rildo, Elias, Guilherme Azevedo, Fabrício, enfim. Acho que o Fabrício todo esse povo aí tá jogando o Brasileiro de Aspirantes, que aliás vai ter jogo na quinta, vai ter jogo amanhã também. Até vou acompanhar esse jogo. Mas o Renato joga com o regulamento embaixo do braço. Só me refresca a memória. Nos potes da próxima fase vão de um lado os campeões de grupo, não é? Isso. Sim. E aí ele vai jogar amanhã para garantir primeiro lugar, para não cair num sorteio com o River, com o Flamengo. Vale isso, mas não vale a tragédia da desclassificação. O Grêmio tá livre, né? Isso te dá uma tranquilidade. Colocar essa gurizada não quer dizer que vai perder, tá? O Grêmio pode colocar essa gurizada e ganhar o jogo.
Então, a tragédia de uma desclassificação é que o Grêmio tá livre. Tu entrar sem esse peso é muito diferente, cara. E talvez por isso tu tenha que dar a chance mais pra o adversário tá morto, né? Claro. E aí tu tem... O próprio adversário deve fazer algum... Tá cumprindo tabela, vai fazer preservação. O adversário vem à espera do Papai Noel, né? A espera do Papai Noel. Tem chance de classificar, desde que ele toca uns 3 no Grêmio, o Inter tome mais uns 2 lá do Católica, só assim pra passar. Mas tem a Sul-Americana também, que tem... Esses times têm ambição e tal. Enfim, tem grana envolvida, tem toda uma situação. O fato é que... Tava pensando, pode dar Grenal de novo, tá? Nas oitavas de final. Grenal. Não, tem uma chance em 8 de dar Grenal. Ou seja, tem... pode 20%? Acontecer. Pode acontecer. 1 em 8? Tava tentando fazer o cálculo aqui. Pô, é grande a chance, então. Não, 20% na verdade, é 1 em 5, 20%, meu bruxo. Sim. Não, 1 em 8. 1 em 8 acho que é 13,3. É isso aí. 20%. Que Deus te proteja. Eu prefiro deixar uma para 8 avos, 8 avos. Tá bom, obrigado. 1/8. Obrigado. 1/8. O ouvinte de Lucas do Rio Verde na largada bancou o Oreste e nos largou uma pergunta, que é o Fabrício Schneider, lá no Mato Grosso, nos acompanhando. Zé, bom dia. Do alto da experiência de vocês, por que os treinadores insistem em certos jogadores? O Cudê com o Musto, o Renato com o Tassiano? Gerenciamento de grupo, por vezes. Outras não é apenas jogador da confiança, mas ele tem desempenho um papel tático que o treinador enxerga e que o analista que vê de fora às vezes não consegue compreender. Já que é o final do programa, tá, eu queria desejar de minha parte melhoras para a colega Camila Diesel, que teve seu exame positivado para Covid-19 e possivelmente seja o mesmo aconteça com o namorado da Camila, que também é o colega Felipe Duarte. Estão com os mesmos sintomas, né? A Camila positivou, tá confirmado, tá? Então melhoras a Camila. E também aqui falando que o Alexandre Pretzel teve e ele não dava mais recado, já tá bem, se recuperou. Falou que tosse é terrível, é de matar e que a busca pela oxigenação normal é o mais difícil. Então cuidem-se, gente. Então o dele foi pegado. Foi pegado. Tomara, a Camila tá em casa, tá com vários sintomas. Ficar com o oxímetro o tempo todo controlando a saturação de oxigênio. Mas a Camila tá bem, né, pelo que ela... Então melhoras a Camila e enfim... Eu apliquei a regra do Dr. Migovski aqui e fui falar, vou fazer uma charlatanice aqui, tomem preventivamente o remédio, aí começaram a me bater aqui, então não sugiro mais nada, retiro a minha sugestão. Camila, procura um médico. Procura um médico, que ele vai saber o que fazer, te orientar, e tem toda a nossa torcida que se resolva isso. Bem, chegamos ao final do programa, são 12h58, obrigado a todos, estaremos de volta amanhã, vem aí na sequência a Fernanda Bagatini com o correspondente Guaíba Badesul, e depois tem o Júlio Ribeiro com o Boa Tarde Brasil. Até amanhã, tchau!